O que me vem à mente quando eu transporto as verdades de Judas para os nossos dias e reflito na questão de gênero é o seguinte: a sexualidade é uma graça de Deus para nós. O fato de sermos homens e mulheres e crescermos com uma educação saudável nesses pontos, isso é uma graça, isso é uma liberdade. Quer um exemplo, meus irmãos? Um dia eu contei isso para os jovens aqui da igreja, quando falei com eles sobre outro assunto. Eu contei a história de um jovem chamado David Reimer. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Tem um vídeo dele, tem um livro que conta a história dele também, um vídeo no YouTube. O David Reimer, ele teve um irmão gêmeo. Ele e o irmão dele, 2 menininhos que nasceram gêmeos. Quando eles nasceram, papai e mamãe, por talvez alguma ascendência judaica, quiseram circuncidar os dois. Cortar a pele do pipizinho dele, prepúcio, fazer a circuncisão, costume judaico. E isso deu certo no irmãozinho. Mas quando chegou no David Reimer, o médico errou e cortou quase todo o pênis do menino. E o médico foi desesperado, e a família também. E aí o médico, um cara chamado John Money, a tradução seria João Dinheiro, literalmente. John Money. Ele propôs algo para o papai e a mamãe do David Reimer. David Reimer foi um nome que a mamãe e o papai deram para ele quando ele nasceu. O John Money, até hoje, é respeitadíssimo como um dos principais ideólogos de gênero no mundo. Um dos principais caras que defendem, ensinam e querem empurrar goela abaixo nos Estados Unidos e Europa, e consequentemente aqui no Brasil também, a ideia de que o menino pode virar menina se quiser, e a menina virar menino, e o menino namorar menino, mesmo ali pequenininho, e a menina também, ou se quiser namorar com um animal, quem que vai falar de errado? Veja o rolo que deu a exposição do Santander da zoofilia lá no Rio Grande do Sul. Vocês lembram? Os quadros que estavam naquela exposição não eram só quadros de pedofilia, mas de zoofilia, ou seja, adultos fazendo sexo com cabrita, com cachorro, com animal. E gente defendendo isso. Emissoras de televisão defendendo isso. Meus irmãos, não vai parar nisso. A luta é pela verdade. Eles não vão desistir, ou vocês acham que eles vão abandonar isso facilmente? A defesa de um famoso artista brasileiro que estuprou uma menina de 13 anos de idade, e que pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que crimes de estupro não prescreve, não é? E que abaixo dos 14 é estupro, mas você vai ver, não vai acontecer nada com esse cara, famoso cantor brasileiro, nada com ele. Porque por trás disso tudo existe um poder demoníaco, que conduz a mente à educação daqueles que não estão nem aí, que são como avestruz ou cegonha? É o avestruz, eu já esqueci, né? Semana passada eu perguntei, colocam a cabeça no buraco? A maioria do povo brasileiro, infelizmente, é assim. Eu fui assim, gente, durante muito tempo na minha vida. Eu era uma avestruz. Eu enfiava a cabeça no buraco e falava o seguinte: não é problema meu, eu não tenho ninguém assim na minha família, eu não tenho que me importar com isso, por que eu vou estudar sobre isso? Por que eu vou ficar sabendo sobre isso? Isso não é problema meu. Se um dia eu tiver um problema na minha casa, eu dou um jeito de consertar. Do pior jeito do mundo, mas eu dou o meu jeito. Mas não é essa a questão. É problema nosso, porque somos, de certo modo, um povo, uma família. E nesse sentido, deveríamos nos importar e conhecer. Voltando à história do João Dinheiro, o doutor John Money chegou para a mamãe e para o papai e propôs a eles que eles educassem o David Murray como uma menina. E ninguém ia ficar sabendo disso. Ele simplesmente terminaria de tirar o que sobrou do pênis do garotinho, arrancaria tudo, faria uma cirurgia de sexo, o pai e a mãe, se concordassem, criariam ele como ela, dariam o nome de menina para ela, compraria roupinha de menina, daria bonequinha para ela, criaria como uma menina, para ver o que viraria isso. Só para esse doutor ideólogo John Money provar para a sociedade, por meio de artigos científicos, que ele tinha uma experiência, uma prova ali, de que se um menino for criado como menina, ele vira menina. E eles fizeram isso. O pai e a mãe autorizou. Batizaram a menina como Brenda Reimer. O Davi virou Brenda. E a Brenda cresceu com o irmãozinho dela, gêmeo. E o menininho tinha uma irmã. Na cabeça dele, ele tinha uma irmã. E a menininha tinha um irmão. E eles cresceram, aquele médico sempre acompanhando, fazendo exames, eles tendo que tirar toda a roupinha para o médico investigar os dois, fazendo perguntas. Só que eles entraram na fase dos juniores, depois da adolescência, a coisa começou a complicar. Porque a voz da Brenda começou a engrossar, e ela começou a querer ficar só com as meninas, com os meninos, para brincar, e começou a gostar de menina. E ela entrou numa crise,
porque ela era menina, e ela estava gostando de menina. E ela gostava de brincar com as coisas de menino. Mas na cabeça dela, ela é uma menina. Vocês estão entendendo o rolo? Se você dormiu, cochilou na pregação, você não está entendendo nada que eu estou falando agora, né? Ela, que é ele, agora sendo ela, que gosta dela, e gosta de brincar com eles, entra numa confusão, porque na verdade era para ela gostar deles. E aí então, quando vai à consulta com o John Money, com o pai e a mãe juntos, e ele filmando e expondo em humilhação. Hoje a gente sabe disso por causa dele, do David Murray, que testemunhou tudo isso há pouco tempo antes de morrer. E aí então um dia, quando os pais não suportavam mais aquela situação, o livro que conta a história é bem grande, eu estou dando um resumo do resumo aqui para os irmãos. Essa é a principal experiência de gênero que se conhece no mundo. Os pais então se cansaram e decidiram contar a verdade para os dois. A mãe ia sair com o menino, ia contar para ele, ia tomar um sorvete, ia contar para ele que na verdade a irmã dele nasceu menino. E eles decidiram criá-la como menino, mas ele já tinha 16 para 17 anos de idade. E aí o pai decidiu ir falar com a menina, que nasceu menino, e dizer para ela que na verdade ela nasceu menino. Quando a mãe contou para o menino entrou em depressão. E ele demorou muitos anos para sair de um quadro clínico terrível. Já a menina pulou de alegria, e dizendo então, hoje tudo faz sentido. Ela pediu aos pais para que ela pudesse fazer uma cirurgia de reconstituição de sexo, e ela fez. Eu nem sabia que dava para fazer isso, mas fez uma cirurgia de reconstituição sexual. Ela pediu para que o nome de batismo fosse trocado e que o nome que o pai e a mãe queriam dar pudesse voltar, e eles conseguiram, e ele voltou a se chamar David Reimer, e ele escreveu um livro. Ele conheceu uma moça, ele casou com essa moça. Só que o estigma ficou, as lembranças das humilhações, e a tristeza, e alguns outros problemas daquele tempo, que o acometeram, e principalmente o fato desse ideólogo chamado John Money continuar naqueles dias a vender os seus artigos acadêmicos, a experiência com o David Reimer, com a Brenda Reimer, como sendo uma experiência de sucesso. E ele vendo que o mundo conhecia ele como uma coisa que ele não era, e um dia ele pegou o carro, saiu na rua com uma arma no porta-luva, colocou na boca e deu um tiro, e se matou. Poucos meses antes dele fazer isso, ele gravou um documentário que você pode assistir no YouTube, onde ele conta um pouco da história dele. E o documentário é a história do David Reimer. Sabe por quê? Porque Deus o fez assim. Deus o criou assim. E nós não mudamos aquilo que Deus cria, e cria perfeito. Assim como a gente não consegue mudar a lista de um leopardo, as manchas de um tigre, as listras de uma zebra, a gente não pode mudar aquilo que Deus nos fez, mas nós podemos ensinar, auxiliar, amar aqueles que lutam com alguns problemas relacionados ao gênero. Isso nós devemos fazer. Mas entender que é possível transformar aquilo que Deus criou em algo absolutamente oposto é brincar com a verdade, é transformar a mentira em verdade, e aquilo que é a verdade numa mentira, como nós lemos há pouco aqui também.